Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, para nesta manhã refletirmos sobre o texto sagrado, pedindo que Deus possa aplicar o texto ao nosso coração. Eu não sei quanto a você, eu imagino que você, como eu, você olha para as Sagradas Escrituras e encontra nela as orientações necessárias para você seguir sua vida. Às vezes, a gente tem aquela tendência de, já tendo navegado, tantas vezes pela vida, imaginar que a gente já sabe o caminho e a gente acaba que tenta ignorar, não é? O mapa, a bússola e tenta fazer sozinho. Mas mesmo quando a gente conhece o caminho, a gente se perde. Você já se perdeu indo para algum lugar? Não, eu não vou usar o GPS, não. Hoje eu vou sem GPS, que eu já decorei o caminho. Daí você se perdeu. Alguém já fez isso? Deixa eu ver. Aleluia, não estou sozinho nesse negócio. E o duro é quando a esposa está junto. Meu Pai eterno. Você não disse que sabia o caminho? Falei, eu sabia. Mas em algum momento da caminhada eu esqueci alguma coisa, E é interessante que basta apenas um equívoco, um erro, para a gente se perder, não é assim? Outro dia eu me perdi facinho aqui perto, indo visitar alguns irmãos, Me perdi no caminho. Então, a Bíblia, ela precisa ser para nós essa bússola. Então, nunca é demais voltar lá, reler, rever aqueles princípios e valores. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para Efésios capítulo 2. Eu vou ler do verso 14 até o verso 16. E queria que você me acompanhasse. Depois nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus aplique este texto ao nosso coração. Efésios capítulo 2, versos de 14 a 16. Diz assim o texto sagrado. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse em si mesmo um novo homem, fazendo assim a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, aleluia, destruindo por ela a inimizade. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça, se assim você desejar, voltando a sua atenção para o Senhor Deus Todo-Poderoso, e você pudesse comigo orar e dizer: Deus, fala ao meu coração. Paizinho, esta é a tua palavra, Deus, palavra viva, poderosa, eficaz. Então somente ela, Deus, é capaz de penetrar o profundo do nosso coração, Pai, e produzir em nós os efeitos esperados pelo Senhor. Por isso eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, mas os amados que também estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Seja agora, Pai, ou em qualquer momento do futuro, que o Senhor possa nos abençoar a todos. E que esta palavra, Deus, uma vez lida, explanada pelo poder do Teu Espírito Santo, possa encontrar em nós guarida e produzir, Deus, os frutos esperados pelo Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém? Ainda quero ler esse mesmo texto numa outra versão, para contextualizar o irmão, porque ele diz assim: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele, Jesus, derrubou um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Amém?
Esta semana, não é, eu estive mexendo nos vários documentos aí que o pastor Antônio Cuco me deixou, e nessas tantas coisas que eu estava vendo, eu encontrei um texto que ele escreveu, um devocional, e o devocional é com base nesse texto. A minha reflexão nesta manhã é com base nesse devocional dele, não é, tendo como base aquilo que ele escreveu, e inclusive quero usar o mesmo tema que ele usou, as cores da minha bandeira. Neste texto, o pastor Antônio Cuco, ele vai falar sobre o momento que o Brasil tem vivido, focando nessa questão dos credos, ideologias, não é? Filosofias, esse momento tão conturbado que o Brasil, e eu digo, o mundo vive. Já de algum tempo, a gente tem percebido que o mundo está dividido. E não é um privilégio só de brasileiros. Infelizmente, se você olhar ao redor do mundo, isso tem cada vez mais se intensificado. Mas essa inimizade causada por divergência de opiniões, ela não é algo novo. Paulo, apóstolo, está escrevendo à igreja de Éfeso, tratando desse assunto, considerando a relação entre judeu e não judeu. Quando você vai olhar para as Sagradas Escrituras, e você percebe o mover na vida do povo hebreu, desde o início, desde os primórdios, desde que o Senhor Deus chama Abraão, os desdobramentos, você percebe que o povo judeu o povo hebreu vai, à medida em que a história vai acontecendo, eles também vão tendo essa dificuldade com outros povos. E se torna, não é, naturalmente, uma relação de rixa com os povos vizinhos, de cá para lá, de lá para cá. A verdade é que isso vai tomando proporções as quais o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e da raça humana, jamais planejou para o ser humano. Quando você começa a ler os escritos bíblicos, lá em Gênesis, e você olha para a criação, e quando Deus põe lá Adão e Eva no jardim, com a intenção de cuidar da criação, conduzir a criação, administrar a criação de Deus, cumprindo o propósito para o qual o Senhor Deus havia criado o ser humano, multiplicar-se, encher a terra, povoar a terra, replicando desta forma a glória de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Mas quando o pecado entra na humanidade, o vírus da maldade também é impregnado no ser humano. E ele vai por todo o sistema. Se aloja na placa-mãe, e ali começa a produzir frutos terríveis e horrendos. A gente vê isso já no início, quando Caim e Abel têm a dificuldade entre eles. Caim olha para Abel, cria um sentimento inapropriado, e vê em Caim um inimigo, não um aliado, como o Senhor Deus nos criou para ser na vida uns dos outros. E aí, irmão, se você olha para a história da humanidade, ela está cercada e tomada de guerras, de intrigas, de sanções, e as pessoas, de forma absurda, tendem a se degladiar, se ofender, se matar. Um povo querendo aniquilar um outro povo, e assim vai. Bom, Paulo está fazendo lembrar a igreja de Éfeso, e nunca é demais lembrar a igreja sobre o seu papel. E é por isso que nesta manhã eu queria, olhando com os irmãos para esta porção do texto sagrado,
nos lembrar qual de fato é a nossa bandeira. Isso, atendendo aqui ao apelo do pastor Antônio Cuco quando escreveu esse texto, percebemos quais são de fato as cores da nossa bandeira. Ele faz esse trocadilho lá no texto, dizendo que as cores da bandeira dele, que é as cores da bandeira do povo de Deus em todo o tempo, olhando a partir da ótica de Jesus Cristo, é o vermelho e branco, e ele faz lá, né, umas brincadeiras no texto, dizendo que ele não é torcedor do Colorado, né? Isso, os gremistas. Tem gremista aqui? Não, deixa eu ver. Não tem, né? Hã? Colorado tem. Olha que benção. Então, ó, ele faz que não é o vermelho e branco do time Colorado, né? E aí por diante ele vai fazendo essa brincadeira e cita outros times ali de menor expressão, mas o que o pastor Cuco estava fazendo, que nós, a Igreja de Cristo, precisamos mais uma vez, neste momento da história da humanidade. Cantamos há pouco uma música que fala sobre a volta de Jesus. De fato, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é o coro da Igreja de Cristo, lá em Apocalipse. Este é o coro da Igreja de Cristo em todo o tempo da sua história, até que Cristo de fato volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, nós precisamos defender as cores do vermelho de Cristo Jesus, do sangue de Cristo Jesus, que na cruz foi vertido, e como disse o apóstolo Paulo, ele levou na cruz todas as inimizades, todos os males, não é? Levou na cruz tudo aquilo que nos separava uns dos outros e nos separava principalmente do Deus eterno. E, irmão, nenhum pensamento, discurso, nada que exista da parte dos seres humanos, nenhum argumento pode justificar qualquer atitude e postura que não aquela que convirja para a cruz de Cristo. Jesus já resolveu os nossos dilemas e nós não precisamos ressuscitá-los em hipótese alguma. Esta bandeira que empunhamos e carregamos todos os dias em nossos corações e mentes, além de apontar para o vermelho do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, também aponta para o branco da paz que Jesus alcançou, e Paulo aqui no texto sagrado faz questão de reafirmar de forma categórica: ele, Jesus, nos trouxe a paz. Amém? E por isso mesmo, nós, a Igreja de Jesus, todos os dias, indo para o nosso trabalho, indo para a universidade, indo para o colégio, indo para os nossos condomínios, na nossa família, no seio da nossa família, precisamos ser aqueles propagadores da paz. Precisamos ser os pacificadores, aqueles que, onde chegam, fazem questão de lembrar a essência do verdadeiro Evangelho de Jesus. Eu confesso para os irmãos que esta semana eu ouvi, não é? Assisti, li, ouvi vários depoimentos, posicionamentos. Irmãos, eu fico assim admirado como o ser humano, ele consegue usar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome, né, sagrado, de forma tão mesquinha, de forma tão egoísta, de forma tão nociva, nojenta, desprezível para o seu bem próprio, para justificar o seu posicionamento. E quando eu digo isso, irmão, eu estou me referindo a qualquer partido de pensamento.
Porque eu queria que o irmão entendesse que as Sagradas Escrituras vão mostrar que nós nos dividimos muito facilmente quando levados pelo pecado. Nós nos dividimos em partidos, em facções, né, em divisões, muito facilmente, quando o pecado reina em nós. E é tão verdade isso que o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, vai falar sobre isso. E ele diz, olha, a natureza humana, ela produz isso. E começa a listar. E entre as tantas coisas que a natureza humana produz, o pecado produz em nós, o apóstolo Paulo lista ali divisões, dissensões, brigas e etc. E o apóstolo Paulo ainda faz um apelo veemente lá no texto de Gálatas, quando ele diz o seguinte, que nós devemos deixar que o Espírito reine em nós, dizendo que há em nós uma luta da carne, da natureza humana, contra o Espírito. Ele diz, andai no Espírito. Irmãos, nós precisamos andar em Espírito. E nesses dias, mais do que nunca, andarmos em Espírito. Sabe, nós não podemos tomar partido, mas também não podemos nos recolher, fazer de conta que nada acontece. Nós precisamos ser, nesta sociedade, nesse tempo, nesse momento da história da humanidade, nós, a Igreja de Cristo, verdadeiramente os pacificadores. Eu não sei se você consegue perceber nas linhas da revelação bíblica, como em todo o tempo isso sempre vai acontecer. Eu gosto muito de olhar para a história de Jesus. Quando você começa, porque Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Toda vez, e aqui eu queria que você prestasse bem atenção em mim. Quem está comigo, bate palma uma vez, vamos ver. Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você tiver uma dúvida, corra para Jesus. Vá para os escritos, vá para os evangelhos. Ah, pastor, mas o que é que o apóstolo está dizendo aqui e o que é que Jesus está falando? Pega aquela Bíblia antiga, que as palavras de Jesus estão sublinhadas em vermelho, até na Bíblia digital você já tem isso hoje, e veja, olhe para aquilo que Jesus falou. Você não precisa ir nem para a narrativa dos apóstolos, porque Jesus precisa ser sempre o nosso refúgio em todas as circunstâncias. E em havendo dúvida, corra para lá, irmão. Está com dificuldade no casamento? Corra para ler e ouvir o que Jesus falou. Está com dificuldade no relacionamento familiar? Corra para lá. Está com dificuldade consigo mesmo? Não está se encontrando? Está em crise existencial? Corra para as palavras de Jesus. E aí, você está vivendo em uma sociedade que está convulsionando, como a que nós estamos vivendo? Corra para as palavras de Jesus. Porque eu olho para Jesus e eu vejo Jesus, ele entra na história da humanidade. Ele se encarna, ou é encarnado, melhor dizendo. E aí Jesus está ali para reconciliar com Deus o ser humano. Para reconciliar o ser humano uns com os outros. E Jesus vem pregando o evangelho. Os poderes estabelecidos ignoram Jesus. Eles não se importam com Jesus. Por quê? Jesus não é um político. Jesus ele não veio para implantar um reino terrestre, um império terrestre. E para os poderosos, não interessa isso. Eles estão interessados naquilo que, nesta vida, nesse tempo, eles podem lucrar.
Irmão, seja de que cor for a bandeira desse indivíduo. A história ensina isso para a gente. Os poderosos, eles não têm interesse algum em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus contraria a vontade do coração desses indivíduos. A história revela isso. Por outro lado, há, mesmo entre os do povo de Deus, pessoas que equivocadamente esperam um poder político que atenda à sua cosmovisão, à sua percepção da realidade. E isso nós podemos perceber até mesmo entre os discípulos de Jesus. Porque eles esperavam que em algum momento Jesus se levantasse como um líder político e restaurasse o império israelita sobre a face da terra. Por isso que as Sagradas Escrituras dizem que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí você talvez aí no seu lugar esteja se perguntando, mas pastor, então o que eu faço? Se una a Jesus. Jesus disse nítida e claramente nas suas palavras: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, é chegada uma nova era, um novo tempo. Este reino não é um reino deste mundo. Este reino não é para esse tempo. Este reino, ele é eterno. E neste reino não há divisão. Não há judeus e não judeus. Não há judeu e gentil, usando o termo do português, que geralmente a gente mais conhece. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Efésios é lembrar a igreja de Éfeso que nós temos um papel na sociedade. Lembra das palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte? Vós sois o sal da terra. Ou seja, irmão, com todas as letras, não vai ser partido A, B, C ou D que vai dar sabor à terra. Não vai ser fulano, beltrano ou ciclano que vai dar sabor à terra. É a igreja de Jesus. Irmão, eu não sei se você entende essa frase, vou dizer de novo. Não vai ser partido A, B, C ou D. Não vai ser líder A, B, C ou D. Mas vai ser você. Você que vai dar sabor à terra. É você, cheio do Espírito Santo, proferindo onde quer que você vá a palavra de Deus, que vai fazer diferença. É você pacificando as relações, é você pacificando as conversas, é você pacificando os grupos onde você está inserido. É triste ver que, em defesa de um projeto de poder temporal, porque, irmãos, se você for olhar para a história, não existe um só que desejou para si todo o poder humano e um dia não teve que abrir mão dele. Seja por morte, seja porque a própria vida para ele venceu. Não há, do ponto de vista humano, nenhum projeto de poder que possa prometer longevidade. Mas parece que estas mentes incautas, pervertidas, corrompidas pelo pecado, não conseguem entender e não vão mesmo. Porque o poder das trevas que age por detrás destas
desses projetos pessoais de poder, não vão deixar que o ser humano entenda que ele é miserável, pobre, cego e nu, a não ser pela ação poderosa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Então, a nós, povo de Deus, cabe, olhando para o texto sagrado, continuar fazendo aquilo para o qual o Senhor Deus nos deixou nessa terra. Jesus veio e nos salvou, podia ter levado, sim ou não? Resolvia tudo para nós, mas Ele não fez isso, Ele nos deixou aqui, porque o mundo, a sociedade precisa desse sal e luz. Irmão, somos eu e você a resposta de Deus para esta sociedade em convulsão. Somos eu e você, não com discursos, não com armas humanas, mas com um coração sincero, depositado todos os dias na presença do Pai. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de sacrifício real, vivo. Que as nossas vidas ecoem este cântico todos os dias. E que, ao ser você inserido, empurrado para uma guerra, uma briga, uma discussão, uma divisão, você seja lá, sal e luz. Nas nossas mídias, nas nossas conversas de grupo, onde quer que você vá, que você se coloque como aquela que o Senhor Deus Todo-Poderoso mantém sobre a face da terra para fazer diferença. Porque Jesus disse, pouco antes de subir aos céus, todo poder me foi dado no céu e onde? Na terra. Irmão, quem acha que tem algum poder, quem acha que pode conduzir de alguma maneira, seja no céu ou na terra, ou qualquer coisa, é louco. Porque o Filho de Deus, aquele que sempre existiu, aquele que afirmou categoricamente, eu sou, lembra dessas palavras de Jesus? Eu sou, o eu sou, disse, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, irmão, não há outra autoridade além de Jesus. Sempre foi o Deus Todo-Poderoso que reina sobre a terra. Homens vão e vêm, impérios levantam e caem, mas o Senhor reina para sempre. Aleluia. E eu e você temos o compromisso de, tomados pelo Espírito Santo de Deus, governados pelo Espírito Santo de Deus, nesse tempo, sermos esta voz que ecoa. Deixando claro que a cor da nossa bandeira é o vermelho do sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, e o branco da paz que Ele conquistou, e ninguém pode nos tirar. E por isso mesmo, pacificar onde quer que a gente vá, e que o mundo está precisando, é de pacificadores. Por isso, que você nesta manhã, possa colocar a sua vida diante do Senhor, se render ao Senhor, dizer em alto e bom tom, não só com a sua voz, mas com a sua alma, rendido estou. Rendido estou aos teus pés, Senhor. Rendido estou à sua vontade, à sua soberania, para nesse tempo ser eu pacificador. Você está disposto, irmão, irmã, amado, amada, a pagar o preço para ser pacificador? Jesus, Ele foi o pacificador. Ele não veio para atender os poderosos, Ele não veio para atender a ânsia política dos poderosos, também não veio para atender a ânsia política daqueles que se sentiam desprezados e escravizados. Jesus veio para reconciliar com Deus toda a humanidade e quebrar todo laço de guerra,
todo laço de inimizade. E Paulo deixa isso bem claro no texto. Qualquer coisa, filosofia, pensamento, ação, qualquer prática, seja lá, irmão, político, filosófico, seja lá ideológico, seja o que for, que separe as pessoas entre eles e nós, entre nós e eles, falo sem medo de errar, não procede de Deus. Porque Paulo é categórico em dizer que o Senhor Jesus veio, manifestou-se, cumpriu o seu propósito, e na cruz do Calvário ele bradou em alto e bom tom, para que nunca, em nenhum momento da história da humanidade, tivéssemos dúvidas. Ele disse: está consumado. Aquilo que ele veio cumprir, ele cumpriu. Então, em Cristo Jesus, não há mais eles e nós. Em Cristo Jesus, não há mais judeus e gentios. Em Cristo Jesus, não há mais aqueles da direita e da esquerda, do alto e de baixo. Não há aqueles mais desta cor ou daquela cor, desta raça ou daquela raça. Não há mais desse sexo ou daquele sexo. Não há mais separação, porque em Cristo Jesus somos um. Aleluia. Queria que você curvasse sua cabeça. Se você puder, aí no seu lugar, eu queria que você se ajoelhasse. E nós vamos ouvir essa música, que os nossos queridos vão nos conduzir. E eu queria que você deixasse que essa música, ela conduzisse você, ela embalasse a sua oração. Depois eu vou terminar orando, mas eu queria que enquanto cantamos essa música, você pudesse falar com Deus. E aí no seu lugar dizer: Pai, eu quero ser esse agente pacificador, Pai. Quero deixar bem claro que as cores da minha bandeira têm a ver com o Senhor Jesus Cristo e com o sacrifício que Ele lá na cruz fez para me resgatar, para me alcançar. Toma-me, rendido estou. Aleluia. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, Aleluia. purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és você está curvado diante do Senhor, rendido aos pés dele, eu queria orar com você. E eu queria que você, juntamente comigo, também falasse: Pai, eis aqui a minha vida. Paizinho, estamos diante do Senhor, Pai. E nós declaramos desta forma, com a nossa postura, de curvar diante do Senhor, não apenas o nosso corpo, mas curvarmos, Deus, a nossa vida, o nosso ser. Dizer que, Pai, estamos unidos àquilo que Cristo Jesus alcançou naquela cruz. A aniquilação, Pai, da inimizade. Deus, nós temos compromisso com a paz de Cristo. Nós temos compromisso, Pai, com o perdão que Cristo nos estendeu. E é por isso que nós nos rendemos a Ti, declarando, Deus, que as cores que nós empunhamos diariamente são as cores do Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Deus, nós não temos compromisso político, social, filosófico, ideológico, Pai, com qualquer grupo deste mundo, desta terra, passageiro, provisório. Nosso compromisso é com o Senhor. E nós queremos que em nós se encontre, Pai, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, as marcas do Senhor em nós. E queremos ser para todos, Pai, a voz do Senhor ecoando, anunciando, Senhor Deus, que não precisamos mais estar divididos, ó Deus, por qualquer motivo, porque naquela cruz o Senhor já nos uniu para todo sempre. Pai, que nós corajosamente sejamos esta voz a ecoar em todo tempo, Pai. Deus, ainda que o mundo esteja contra nós, que as hostes espirituais do mal estejam contra nós, que a nossa própria natureza humana esteja militando contra nós, prostrado estamos para declarar, Pai, em alto e bom tom, para todo aquele que quer e desejar saber: somos Teus e contigo temos o compromisso de ser sal e ser luz neste mundo. Reveste-nos, Pai, de graça, de poder, da Tua unção. Reveste-nos, ó Deus, da autoridade que só o Senhor tem, para que neste tempo possamos ser, Pai, esta voz que clama, ainda
que tenha de ser no deserto, sejamos esta voz clamando para anunciar o Cristo vivo, Pai, que um dia voltará. Oramos assim, gratos, satisfeitos por teu amor que nos tem alcançado. Oramos no nome dele mesmo, Jesus. Amém e amém.